É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu vou provavelmente desapontar vocês todos, porque eu entendi que vocês estão super felizes com os projetos padrão que o MEC está dando para vocês. Eu vou jogar todos eles fora. Porque, como eu sou arquiteta, eu acho que o projeto tem que nascer do momento, das pessoas, do lugar. Mas, só para dizer que eu avisei o nosso amigo do FDE, LDE, que eu ia fazer isso com os projetos dele. Então, eu não estou fazendo escondidamente aqui. E existem pesquisas que demonstram, obviamente, que o projeto padrão tem uma certa lógica, tem uma certa defesa, ele tem coisas positivas. E também tem pesquisas que demonstram que o tipo de projeto padrão tem que ter certos critérios para ele realmente se adaptar melhor a coisas climáticas e coisas do terreno, e até coisas da funcionalidade. Nem todo município funciona exatamente igual ao outro. Então, existem coisas positivas e pesquisas sobre o projeto padrão. Mas a minha palestra hoje para vocês não vai ser nada disso. Eu vou tentar empolgar todo mundo de pensar a arquitetura escolar de uma outra maneira. O nosso amigo tem que fazer porque eu não consigo fazer sozinha. Então, eu primeiro começo com o Calvin, que tipo de escola que ele quer. Então, ele quer tudo diferente. Ele quer uma escola absolutamente sem nada que a gente oferece para as nossas crianças. É típico Calvin, ele é assim. Mas eu acho que na cabeça da criança sempre tem ideias muito boas e diferentes, e eles querem contestar as coisas. Isso é bom, isso faz parte de crescer e de desenvolver. Então, a ideia agora aqui é nessa hora que vocês me convidaram aqui. Então, que escola é essa que a gente pode oferecer para essas crianças inteligentes que contestam, que perguntam? Opa, alguém não gostou? Alguém não gostou da minha palestra? O outro palestrante não fez isso. Olha, eu sou observadora. Eu sou professora, eu percebo as coisas. Eu gostaria também de apagar essas luzes aqui, por favor. Eles precisam ver as cores. Senão dá ver a cor. Coitado do Calvin, já está tudo pálido. Vamos lá, próximo. Vamos. Então, a ideia dessa palestra é o que a educação hoje pede. A educação mudou. Primeiro que estamos numa geração digital. Então, não é mais o mesmo tipo de ensino que a gente pode dar, não? A gente se comunica de forma diferente, a gente trabalha de forma diferente, e até as crianças, com certeza, pensam de forma diferente do que eu, por exemplo. Não? Eu resisto tudo isso porque eu não quero ser achada. Então, WhatsApp não existe para mim. Não me acham, por favor. Só de vez em quando para me convidar para uma boa palestra num lugar como esse. Tá? E aí, obviamente, outras coisas mudam, e a arquitetura mudou. A arquitetura é muito mais complexa e, em geral, maior. Ela tem uma infraestrutura completamente diferente dos 50 anos atrás. Portanto, o processo de projeto tem que mudar para acomodar essas coisas. Existem um monte de exigências hoje em dia, certificação, as normas, aquela moça norma é um problema mesmo. Não? Então, a gente precisa se adaptar a essas questões, e a escola faz parte disso, não? Vamos.
Então, a ideia com esse slide é de mostrar que realmente educação tem que mudar. E aí, acho que não foi no sábado, eu achei esse novo sistema aqui que veio dos Estados Unidos, que o método de ensino tem que empolgar diferente, para justamente pegar esses jovens que têm tudo na mão, que tudo na tela. Você não consegue mais fazer esse tipo de ensino que eu estou fazendo aí igual com vocês. Um professor na frente falando um monte de coisa e ninguém escuta e todo mundo dorme. Isso que acontece se você continua fazendo a mesma coisa. Então, eles acham que esses 4 novos sistemas de ensino seriam importantes. Então, já sentir o benefício de ir à escola tem que ser a coisa que te chama para lá. Os pais têm interesse em mandar a criança para lá. E se você não vai, você vai sentir que você perdeu alguma coisa. A terceira coisa é que você tem que fazer um preview. Quando se lança um filme de Spielberg ou de Hollywood ou alguma coisa, eles sempre fazem um preview para você se interessar, o que vai acontecer. Aí você vai realmente querer participar desse lançamento e estar na escola. E terceiro é ficar bem atento que aprender tem a ver com ver, escutar e sentir. E a gente, em geral, só faz os dois, o ver e escutar, mas o sentir, a gente faz muito pouco. Com isso, se a gente muda o método de ensino, obviamente a escola, em termos físicos, também vai ter que mudar, não? Porque não dá para adaptar as coisas simplesmente numa sala de aula 7x7 e pronto. E aí também existe um monte de pesquisas hoje em dia sobre a cognição, sobre educação e como que a criança aprende. Eu não sou especialista nisso, provavelmente vocês são muito mais, então nem vou me ater muito a isso. Mas essas questões da pesquisa, como uma criança aprende as coisas, como ela se adapta, como ela se socializa melhor com as pesquisas cognitivas de neurociência, deveriam estar presentes nas nossas discussões de um novo projeto de escola. Então, quando se pensa em uma construção nova, deveríamos convidar neurocientistas e coisas desse tipo para ter uma discussão e refletir sobre tudo o que a gente já aprendeu. Aí, o prédio. Já que eu sou arquiteta, me interessa muito que antes de pensar em colocar o primeiro traço num papel ou numa tela de computador, que tipo de escola que eu vou projetar? E será que a escola em si, o prédio, não pode ensinar também? E aí existe esse livro aqui que se chama The Third Teacher, que mostra para a gente que é muito fácil, que ele tem, pode passar, tem 79 ideias como o prédio pode ensinar coisas. Então, se o prédio pode ensinar, com certeza vocês têm mais ideias, provavelmente tem mais 100 ideias como que uma estrutura física pode participar no ensino, na socialização e num bom clima que aquela escola deveria dar para abrigar, então, uma boa educação. Eu vou mostrar algumas dessas, eu não vou mostrar os 79, senão ninguém vai aguentar. Mas o livro, infelizmente, ele não é um livro muito fácil de traduzir, porque ele é muito gráfico, ele tem muita brincadeira de palavras em inglês. E alguém já pediu para eu traduzir esse livro, mas eu acho que ele ia perder muita graça. Então, eu vou só mostrar para vocês algumas coisas. E aí, primeiro, vamos pensar o que um prédio não deve ensinar. Não? E aí temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, por que o vandalismo aparece? E por que não tem uma árvore no pátio? Isso são coisas que, se você oferece esse tipo de ambiente para essa escola, você ensina
coisas erradas, porque a natureza é realmente uma coisa positiva e ela tem que estar presente no ambiente da escola. Se ela não está, você está ensinando uma coisa do tipo que você não deveria realmente preservar a natureza. A violência, ela está presente na escola através das grades. Aí todo mundo fala, bem, nós temos problemas de segurança. Mas aí o arquiteto precisa, a equipe precisa discutir bastante como tentar substituir uma imagem de presídio para uma outra maneira de resolver os problemas de segurança. Ok, temos um problema social. Seria bom arrumar a sociedade, mas enquanto isso não acontece, vamos ter que achar outras soluções do que essas grades que realmente as crianças se sentem presas, não? Agora, o que dá para ensinar? Super, super fácil. Isso aqui são todas coisas da Índia. E a Índia é um país, acho que um pouco mais pobre do que nós ainda, não sei, eu acho que sim, não? Pelo menos a gente tem essa... Eles têm um programa que se chama Building as Learning Aids, BALA, se chama esse programa. E eles fazem coisas super simples, eles desenham os ângulos no chão, eles desenham os planetas no pátio, colocam o ábaco, a grade, a tabela periódica também no chão. E se você passa por essas coisas todo dia, você nunca mais vai esquecer o tamanho de um ângulo de 30 graus, para a vida toda. Então, são coisas visuais que ajudam a fixar conceitos. Então, o prédio está ensinando, não? Mas tem outras questões também. Vamos lá. Eu sempre falo que projeto escolar, a primeira coisa que tem que pensar é segurança e saúde da criança. Primeira coisa. Segunda coisa, obviamente, esse prédio está aqui para educação, para ensino. E a partir daí você vai, obviamente, resolver todos os problemas técnicos de construção. E aí vem as questões subjetivas, que eu vou mostrar bastante coisas subjetivas daqui a pouco. Mas no primeiro momento tem que pensar na segurança da criançada. Nessa escola, por exemplo, eles usaram o teto, como algumas das propostas que a gente viu agora para creches verticalizadas. E aqui fizeram, então, um sistema que a criança, obviamente, não vai ter nem a tentação de cair, porque não tem essa vontade de olhar para baixo, por causa dessa área verde, de teto verde que está. Então, são coisas de psicologia que vão ter que entrar para você realmente fazer as coisas seguras. Então, a psicologia ambiental e a arquitetura têm que trabalhar em conjunto. O fechamento, que eu falei, segurança, sempre, a primeira coisa que a diretora quer é uma grade, o muro, porque ela é responsável por aquela criançada. Aqui inventaram uma coisa no Chile que eu achei genial. Eu só não sei como você tira as crianças de lá. no fim do dia. Mas é uma grade legal, não é? Então, é uma grade, mas é uma grade legal. Então, próximo. A outra coisa é que a gente fica repetindo sempre o mesmo modelo de ambiente. Sala de aula 7%, 7%, 7%, 7%. As crianças precisam de um pouco de variedade. Aliás, o negócio da escola de tempo integral foi recentemente abandonada na Finlândia, porque os psicólogos e pedagogos chegaram à conclusão, através de pesquisas, que a criança finlandesa, também tem a ver, talvez, um pouco com o clima deles, fica no mesmo lugar horas demais. Então, o ambiente escolar, se a criança vai ficar 7, 8 horas lá,
tem que ter variedade, não pode ser tudo igual. Então, esse negócio de mudança de cenário é super importante. A outra coisa é a integração do dentro e de fora. Tem, até hoje, professor que manda pintar a janela, o vidro, porque não quer que a criança olhe para fora. Bem, se ela é uma professora dessas, eu realmente concordo com o Calvin. Eu não ia para aquela escola, porque, obviamente, o ensino é tão chato que essa professora tem que prender a visão para ela e não deixa ninguém ter um pouco de pensamento fora das coisas, que eu acho que ajuda até o cérebro se renovar para novas coisas acontecendo. Então, essa transparência é super importante. Eu adoro essa imagem, que a criança fica super interessada lá para fora. O bom professor pega essa ideia e já discute o que está acontecendo. Então, vamos. Tudo deveria ser um problema grave da manutenção. As coisas não deveriam nunca ficar com aspecto de velho. As coisas têm que ser sempre renovadas, novas. Então, o negócio do make it new não é que você tem que fazer tudo, jogar fora, mas você tem que ficar em cima da coisa que espaço parece novo. E isso aqui é um problema muito complexo, eu diria, porque existe muita dinâmica na nossa sociedade, e a dinâmica se coloca na educação. Então, o prédio, que é feito de coisas duras, de concreto, para ele se adaptar aos novos tempos é difícil. Então, na hora de projetar, você precisa pensar para o futuro. O que vai haver? Como que vai ser? Então, a palavra flexibilidade, mas ela é complicada também. Você não pode fazer coisas neutras. Elas têm que servir para hoje, mas tem que estar possível se adaptar para as coisas novas. Aí eu prefiro a palavra generosidade. Você dá um pouquinho a mais hoje, uma tomada a mais, alguma coisa. Não precisa ser luxo, mas dá essa ideia que no futuro alguma coisa diferente pode acontecer aqui. A sala de aula ainda é uma coisa muito presente. Vocês viram que todo mundo só fala de sala de aula, enquanto provavelmente os grandes pedagogos da literatura hoje falam de modalidades de ensino e não falam mais de sala de aula, sendo o que acontece na educação. Então, a gente tem essas coisas tradicionais ainda que a gente não consegue jogar fora e provavelmente tem uma razão. Se a gente se colocou e valorizou a sala de aula por tantos anos, por 500 anos, alguma coisa boa ela deve ter. Provavelmente a relação de responsável por 25, 30 crianças é um negócio que funciona. Por alguma razão, funciona para educar uma sociedade. Mas ela mudou ao longo do tempo e, recentemente, ela está mudando muito por causa da sociedade digital, eu diria, é um dos fatores que realmente faz uma diferença. Mas aqui temos uma pesquisa que foi feita numa sala de aula da Inglaterra, que é essa lá, e todo mundo reclamava dessa sala de aula, que ela é barulhenta, ela é muita criança lá dentro, não tem espaço para se movimentar, e tinha um monte de coisas, equipamentos para lá e para cá, armário, isso e aquilo. Quando você olha essa sala de aula, você acha que ela é perfeita, não? Ela é completamente normal e perfeita. Tá? Aí transformaram a mesma sala nisso aqui. Eles puseram uma parede que é tudo armário, mas não parece armário. Você abre, todo o equipamento está lá. Tem que estar lá disponível para o professor, senão ele não vai usar. Se ele tem que ir lá na diretoria para buscar, ele não vai usar.
Então, tem que estar disponível para ele lá mesmo, tá? O mobiliário é tudo flexível com rodinha e trava. E ainda tem um negócio que o aluno pode sentar assim ou pode sentar assim. E são coisas novas que tem. E nessa escola aqui, eles aproveitaram, fizeram uma reforma e aproveitaram todos os espaços, inclusive todos os corredores, para ensino, porque estão fazendo ensino por modalidade. Daqui a pouco eu mostro as modalidades para vocês. Então, existem hoje tendências em educação que estão mexendo na nossa arquitetura, tá? E, principalmente, o negócio da bagunça na sala de aula é muito mal vista para realmente concentrar nas coisas. Agora, quando você olha isso aqui, você vai dizer, mas parece bagunça. E, obviamente, junto com a nova infraestrutura, você vai ter que ter novas diretrizes do professor. Como que ele administra isso? Como que gerencia esses espaços hoje em dia? Não? Aí vem o playground, o pátio, e aí eu gosto dessa brincadeira de tirar em inglês, take the ground out of the playground. Então, você não precisa ter o pátio. Você pode ter pátios em todos os cantos. Se você cria pequenos nichos onde a criançada gosta de pular e brincar. E criança adora brincar de escola. Então, faz uma salinha de aula com uma lousa lá fora, que é a melhor brincadeira que eles gostam. Uma criança se coloca como professor e os outros estão lá sentados. Não precisa ser oficial, mas é um recreio. Não? Aqui no Japão, onde não tem espaço, eles colocaram o pátio em cima. E uma grande árvore no meio que dá um pouco de sombra e um pouco de verde. Então, às vezes, tem que fazer essas coisas mesmo. Tá? Nas escolas também falta aquele momento que alguém precisa se retirar do grupo, precisa descansar. Precisa um nichozinho onde alguém que não está acompanhando o professor, a tia fala, vai lá no cantinho, Pedro, e tira uma soneca, não tem problema, ele vai aprender. Mas naquele momento ele não está em capacidade de fazer isso, então coloca ele lá no canto. Então esses cantos faltam muito nas escolas. Aí vem de novo a questão do terceiro professor, o que a gente pode ensinar com a edificação. E a sustentabilidade é aquele conceito que a gente pode usar. Pode colocar um relógio do sol, pode colocar um ventilador que mostra que o vento me dá energia, essas coisas. E esses dashboards que dão informação quanto energia está sendo gastada naquele momento. Eu fui uma vez fazer uma visita numa escola que tinha um monte de coisas de sustentabilidade incorporado no prédio, e a escola usou isso para ensinar física, matemática, história e tudo mais, tudo sobre o conceito da sustentabilidade. E esses alunos sabiam tudo, sabiam calcular que naquele dia gastávamos mais água por causa disso e daquilo, porque serviram sopa na merenda e não alguma coisa mais seca. Então, se você usa o prédio e ensina em cima disso conceitos básicos da ciência, esses alunos vão realmente se envolver com a escola e com a edificação. Então, é super importante a gente demonstrar essas coisas, incorporar e no ensino também. O oposto seria fazer uma arquitetura que realmente nasce da sua região, de
onde se usa, por exemplo, ainda bastante argila para fazer adobe. Por que não fazer uma escola com adobe? Isso aqui é uma escola da China que realmente, supostamente, está nascendo daquela região, como que as pessoas ainda vivem na sua agricultura, que materiais usam, e o arquiteto, o grupo, a equipe, discutiu isso com o vilarejo e eles ganharam uma escola apropriada àquela região que parece que a população ama e valoriza e cuida. Que também, para mim, é uma arquitetura sustentável, porque ela se sustenta no seu lugar. A coisa de não somente deixar a criança escrever e ler e escutar o professor, e hoje em dia olhar uma tela e usar os aplicativos, a educação, se ela deixa a turma colocar mão na massa, com certeza vai ser super mais apreciada pela turma. Então, a sociedade digital não quer só fazer coisa digital. A sociedade digital quer também fazer coisas, ver as coisas realmente serem criadas na frente e poder tocar. Então, o negócio do ver, escutar e sentir está aqui presente nessa coisa de botar a mão na massa, ver como que as coisas funcionam, fazer um armário dentro de uma oficina e coisa do tipo. Não? E colocar, ainda não chegamos lá, e colocar a teoria na prática. Não? Porque tudo que você está aprendendo conceitualmente, se você não consegue realmente perceber a coisa acontecer, aí provavelmente não vai aprender suficientemente e não vai usar isso depois na vida adulta, prática. Agora pode. Aí, para finalizar aquele livro do terceiro professor, ele ainda fecha que quando você projeta alguma coisa, pega a tua comunidade, envolve ela e pensa grande. Não pensa pequena. Ok, pensa. A gente nunca tem recursos para tudo. Mas é bom, de vez em quando, ter sonhos, colocar esses sonhos no papel, e aí você vai ter que ter uma boa equipe para juntar essa turma e falar, ok, agora vamos na realidade. O que dá para fazer? Tivemos ideias boas. Quais dessas ideias são prioridades para a gente e quais a gente vai realmente colocar em prática? Então, isso eu acho que é muito interessante nesse livro, que ele também dá umas ideias como chegar lá. Então, como eu falei, a realidade mudou e, portanto, provavelmente, ao meu ver, o projeto da base da boa educação tem que mudar também. E, para isso acontecer, ao meu ver, o processo de projeto tem que mudar. A gente precisa ter um momento importante de repensar, de refletir o que a gente realmente precisa e como a gente vai realizar esse sonho de uma nova escola para aquela população, para aquele lugar, e pensar, quem sabe, também no futuro. E, para isso, eu faço bastante pesquisa sobre isso, e a ideia surgiu de fazer o processo de projeto com jogo, que seria um processo de projeto participativo, você convidar as pessoas que representam, pelo menos, os usuários, e o diretor, e professores, e pedagogos, etc., e engenheiros, etc., pai, mãe, alunos, se possível também, mesmo que com alunos menores de idade, você precisa talvez fazer outras atividades do que esse processo que eu estou mostrando. Quem aqui tomou conta foi o arquiteto, que foi contratado para fazer uma nova escola.
E a minha aluna, que está sentada aqui, que já defendeu o doutorado dela com esse jogo, ela foi só a facilitadora desse momento de discussão. E esse jogo ele é baseado em um jogo de cartas. Daqui a pouco eu vou mostrar, aliás, eu trouxe ele, se alguém depois quer dar uma olhada. E por que jogo? Não é porque estamos falando escola. Jogo já se mostrou um método bastante interessante para você estimular a discussão e a reflexão e até o aprendizado das coisas. Isso é coisa antiga, não? O jogo existe, brincadeira existe para isso, mas jogo na engenharia e na arquitetura ainda não são muito comuns, mas estão entrando bastante também na nossa área, na nossa profissão. Esse jogo de marshmallow aqui, eu fiz uma vez, é super, super interessante. Você realmente aprende a fazer uma planilha de custos e corta custos em uma hora de uma obra e ainda faz a obra de acordo com o que o cliente quer. Foi super interessante. Depois eu ensino para você como fazer. E ainda no fim você ganha um marshmallow. Então é muito bom. Um marshmallow. Está escrito errado aqui, mas tudo bem. Esse jogo aqui é um jogo da Holanda para uma obra. Pensar já no início como que ela vai se colocar perante o conceito da sustentabilidade. Então, você se coloca, eu vou conseguir fazer um prédio A, B, C ou D. Só que o jogo se chama ao contrário, DCBA, que é muito difícil de fazer, porque a gente sempre pensa A, B, C, D, não? Mas tudo bem. Então, o DCBA é cada tipo de conceito separado da sustentabilidade tem níveis. Aí você vai decidir desde o início. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a A nessa questão. Por exemplo, reciclagem do lixo. Talvez eu sou um B. Aí você vai fazer todo o seu projeto para conseguir chegar ao nível B, que depois você tem esse indicador no seu documento e você vai checar se você chegou lá. Então, esse jogo também é muito bom. Eu faço com os alunos em sala de aula, alunos de arquitetura, eles aprendem finalmente alguma coisa sobre sustentabilidade, porque a aula não funciona. Vamos lá. E o jogo da minha aluna Marcela, ela tem 15 naipes, que são assuntos mais subjetivos do projeto escolar. As coisas técnicas a gente deixa para os profissionais resolverem. Então, aqui a gente não está discutindo tudo que um bom projeto tem que atender. E aí a gente fez vários testes e várias reuniões e grupos focais, etc. E se mostrou extremamente interessante para criar o programa de necessidades, que o projeto sempre se baseia nisso. E não é uma listinha só, são indicadores, são metas, são descrições das atividades, e são, depois, no fim, obviamente, você vai ter que ter uma lista de áreas e de ambientes e de descrições mais técnicas. Vamos lá. Então, são sempre naipes, e a primeira coisa que a gente discute é a pedagogia, porque algumas questões, quando você foi contratado para fazer uma escola, a pedagogia pode mudar e ela vai fazer muita diferença sobre o tipo de espaço que você precisa. Próximo. O próximo naipe eu acho super importante, que são as modalidades de ensino. Na literatura existem mais ou menos 18. A gente aqui só colocou 4 no jogo, que são as coisas que acontecem mais no ensino hoje em dia. Primeiro é alguém como eu, por exemplo, nesse momento, que supostamente sabe alguma coisa,
mostrar esse novo conhecimento para um grupo de crianças ou de adultos, nesse caso aqui. Isso se chama, nesse livro que eu também gosto muito, que se chama The Language of Schools, eles chamam isso de campfire, porque é uma analogia do ranger de um parque nacional em volta da fogueira e os escuteiros escutando aquelas histórias dele sobre ursos e lobos e coisas do tipo. Super interessado nessa coisa. A segunda modalidade é trabalho em grupo, para você pegar essa nova informação e trabalhar ela com os seus colegas, e entender e fazer exercícios sobre isso, experimentos sobre isso, que ele chama de watering hole, que são os animais da África, todos pegando água e se alimentando da ideia nova. E, finalmente, o cave space, que é um nicho onde uma criança sozinha ou com mais um colega ou professor vai realmente entender essa questão. Tá? E ainda pusemos a modalidade dos projetos, ensino por projeto, que é muito comum na pedagogia que se chama Reggio Emilia, onde a turma faz grandes projetos por várias semanas e até meses, e aí precisa de espaço. Senão a faxineira vem toda noite e joga fora. Porque faxineiras mandam mais à escola do que a diretora, a gente sabe disso. Então, tem que tomar cuidado. Então, por isso, a gente colocou essa modalidade aqui também. A inserção urbana, muitas vezes a gente não escolhe. É o problema do terreno. Mas o terreno chama certas questões que a gente precisa refletir. Então, precisa discutir isso na hora do projeto. Podia falar muita coisa sobre cada imagem, mas não vai dar tempo. O nosso aluno, já falamos que ele é digital. Ele namora até com videogame. Então, são coisas desse tipo. Ele está sempre ligado com a internet, etc, etc. Mas tem outros usuários da nossa escola. Todos têm que ter o direito de discutir, de refletir o que ele precisa, o que é necessário, o que mudou, etc. Então, precisamos discutir o nosso público-alvo. Aí, como a sala de aula não morreu ainda, precisamos discutir ela bastante, e a forma dela. Então, existe a bem convencional, que parece que ninguém mais quer. Quando a gente abre essa discussão, eles sempre rejeitam aquela lá. Tá? Muita gente gosta muito da sala de aula bastante comum com o terraço, mas a sala Z está na literatura, porque ela já permite 3 modalidades de ensino ao mesmo tempo. Ela certamente vai ser um pouco maior do que uma sala comum, mas não precisa ser o dobro, o triplo, etc. Só porque ela acomoda 3 modalidades. Então, ela tem um terraço, ela tem uma área de transição antes, ela tem nichos, e ela tem uma área grande onde a turma pode aprender coisas novas. Em ensino mais médio ou de Fundamental 2, esse tipo de arranjo é muito recomendado, que 4 professores se juntam e discutem um tema por semestre, e aí se ensina como uma equipe, como um time, não? Aí vem o pátio. O pátio, os desenhos, ainda não estou feliz com esses desenhos, mas o pátio no Brasil, muitas vezes, é um pátio coringa, ele serve para tudo, o pátio coberto. Porque não tem espaço para não sei o quê, então põe no pátio, vai tudo no pátio. Então, ok, a gente tem que estar preparado para isso. Tá? O pátio tem que ter piso, porque os pezinhos não podem fazer lama ou muita poeira, mas deve ter muita vegetação para olhar em volta, porque a natureza
é uma coisa super conhecida como elemento da humanização do nosso ambiente. E as pessoas procuram a proximidade da natureza, então precisa estar por aqui. E coisas assim simples para você fazer a criança realmente gostar do pátio. Um pequeno pódio, uma pequena pista, como se fosse uma rua, já dá ideias o que fazer. E aí a brincadeira realmente melhora bastante. Vamos lá? Ambientes especiais, biblioteca, teatro, auditório, etc. Esse auditório aqui é obviamente um luxo, não? Mas ele é tão bonito que eu tinha que botar para vocês. Porque você pode abrir lá no fundo essa tela, essa parede, e aí aparece uma árvore fantástica, com o sol em cima, e passarinhos, etc, etc. É fantástico essa aqui. É acústica perfeita. Mas você pode fazer outras coisas super simples. No hall, você cria só uma cortina e a criançada pode fazer um teatro. Por que não? Não? É simples, não custa nada, só ter a ideia. E como eu falei, os espaços especiais, você pode criar, não exatamente ambientes separados, mas no hall, na escada, aproveitar como se fosse um auditório. E a biblioteca mudou. A biblioteca não é mais aquela biblioteca com prateleiras e livros com pó. A biblioteca tem que ser um lugar maravilhoso para amar histórias, fuçar em coisas que você ainda não entendeu, teatro de fantoche, coisas do tipo. Não pode ser mais aquele lugar empoeirado que ninguém quer frequentar. E me falaram que muitas escolas usam a biblioteca para castigo. Se você não se comporta, vai na biblioteca e eu vou te trancar. Quando eu escutei isso, eu falei, gente, a gente tem um problema. Não, vamos lá. O lugar do aluno, com a escola em tempo integral, vão aparecer esses guarda-volumes, que são o horror. No projeto, temos que pensar o que fazer com as coisas das crianças o dia todo. Tem que ter segurança, ninguém pode roubar, mas esses lockers não são muito agradáveis, não? Os sanitários sempre são um problema de limpeza, de bullying, de depredação, de vandalismo. Elas não podem ficar no fim do corredor, elas têm que estar em algum lugar onde a gente passa, mas também não pode ser invadir a privacidade das pessoas, não pode pôr vidro e coisas do tipo, não? A enfermaria não existe realmente mais, porque você não pode mais tratar a criança, mas você tem que ter algum lugar onde a criança espera ajuda, onde a ambulância vai pegar, onde a mãe vai buscar. Você tem que ter algum nicho onde você pode deitar uma criança esperando essa ajuda. E as áreas sociais? Em geral, a gente nem discute isso. É justamente na escola lá que acontece a vida dos alunos. Eles adoram os corredores, eles adoram as escadas, e precisamos pensar nisso. Então, esse naipe realmente pensa o que fazer com esses espaços para fazer daí uma socialização mais positiva, mais educativa. Conforto, todo mundo falou hoje na palestra anterior que o novo projeto pensou mais a ventilação cruzada, que é absolutamente essencial. Eu vou confessar que eu não concordo com esse corredor estreito que ele mostrou, que esse vai dar realmente uma ventilação cruzada, mas parece que foi testada na UNB. Então, a gente precisa ver as simulações se funcionam. Porque, em geral, o corredor central, a professora fecha a porta, não tem ventilação cruzada, não mais. Então,
Em geral, quando você tem um projeto térreo, seria bom colocar um lanterninho em cima do corredor central, aí você consegue realmente fazer uma ventilação cruzada para todo mundo. Então, temos que pensar bastante nessas coisas. E conforto acústico é, obviamente, um problema gravíssimo na maioria das escolas, porque tudo é duro, tudo é concreto. E aí o som vai pipocando e reverberando. São coisas desse tipo. Já falei sobre a socialização e os corredores. Então, a discussão tem que ser sobre essas áreas. A gente tem que discutir a rampa, a gente tem que discutir a escada, e o corredor e o elevador, se não tem rampa. Eu já fui em escolas que a diretora não permitiu as crianças usarem a escada, porque tinha medo que vão cair. E aí eu estou a favor dessa professora que ele tem na equipe, que a criança precisa aprender a usar a escada. Então, você proibir isso, para mim, não faz muito sentido, porque a vida é feita pelos elementos desse tipo, e isso, para isso ela está lá. Então, mas precisa discutir que tipo de escada, onde, como, que a gente vai acomodar próximo ou na escada. As questões psicológicas são super fortes. A psicologia ambiental já nos ensinou muita coisa sobre densidades, sobre segurança psicológica, como que você se sente. Eu consigo sair dessa escola e achar minha mãe no fim do dia? Isso passa na cabeça o dia todo. E aí, se a escola é muito complexa, muito esquisita, vai dar trauma. E aí a criança não aprende. Então, são questões que a gente precisa discutir. Aí, os conceitos mais importantes para mim são a humanização, e ela é representada por alguns aspectos arquitetônicos que eu chamo de escala humana, uma domesticidade que a escola deveria representar um pouco mais o lar do que um presídio, por exemplo. Tá? A natureza, a vegetação, é alguma coisa que a gente pode chamar de elementos decorativos. Se está tudo absolutamente sem nenhuma graça, sem nenhum detalhe, isso não significa frufru. Eu sou contra frufru, eu sou arquiteta. Tem que ser um detalhe elegantíssimo. E não aquela cortininha que, vai saber, alguém trouxe e pendurou. Não é isso. Tem que ser coisas projetadas, mas com algum... que as pessoas percebem aqui alguém teve cuidado, pensou, deu alguma coisa extra. E sustentabilidade já conversamos, não? E aí voltamos para as coisas que a gente quer evitar, que são os comportamentos não muito sociais, não asociais. O bullying, o vandalismo, e até a timidez demais. A gente precisa tratar com certos cuidados. E dá para fazer isso se a escola é adotada, se as pessoas gostam da escola, se as crianças e os jovens gostam da escola, com certeza a timidez diminui. Não? Ela vai se envolver. Então, esses foram 15 conceitos que a gente discute quando a gente projeta participativamente com uma grande equipe, e que funcionou muito bem. Então, eu trouxe esse jogo, podem olhar ele daqui a pouco. Mas, para finalizar, eu vou cutucar um pouco, talvez seja até um pouco perigoso. Eu diria que estamos num momento super importante, obviamente, de mudar a educação, de melhorar ela, e que aquelas invasões que estão acontecendo nas escolas, eu sou absolutamente contra a evasão, acho isso não contribui para melhorar a educação, mas demonstra que a gente tem hoje jovens e até crianças que estão percebendo
que existem problemas graves na nossa infraestrutura educacional. E por isso estão reclamando do jeito que elas acham fazer, através dessas invasões. Mas eu acho que esse momento nos dá até um poder e até, talvez, alguma maneira de reivindicar mais dinheiro do governo para melhorar a infraestrutura educacional. Já que estamos com problemas demonstrados, seja um momento para pegar essa coisa e dizer, não, agora vamos fazer alguma coisa que realmente vai melhorar essa situação. Então, de um lado, a gente é contra, eu acho negativo, impedir que outros tenham a escola funcionando, mas, do outro lado, mostra que a população está percebendo as coisas e quer coisas melhores. Então, podemos, talvez, usar esse momento para melhorar mesmo os nossos projetos de escolas. Agora, essa introdução de mudanças tem que ser responsável. Não é assim, simplesmente tirar paredes que você vai resolver o problema. Tem algumas pessoas que acham que isso ajuda. As coisas são um pouco mais difíceis do que isso. E existe muito conhecimento científico já. E a gente pode usar isso para aplicar e melhorar os nossos projetos. Eu gosto muito da ideia da evidência, de pegar exemplos, ver o que aconteceu ali, por que funcionou e por que não funcionou, e aí aplicar isso ao novo no seu lugar, no seu contexto, com as suas pessoas. E por isso participação é super importante. E aí tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, aí o arquiteto fica super feliz, que escolas bem feitas, bem cuidadas, nada de luxo, as crianças aprendem 25% mais do que escolas que são menos. Não? Então, se a gente tem esse tipo de pesquisa, a gente pode reivindicar lá, ir para o ministro e dizer, olha só, ministro, eu sei que se eu faço a minha escola melhor, os meus alunos vão ganhar mais prêmios, e o Enem vai subir, etc, 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 etc. Então, vamos usar a ciência para reivindicar melhorias e mais dinheiro para as nossas escolas. É isso aí. Muito obrigada.